A paz do Senhor Apóstolo, boa noite. Amém. Sim, tenho um testemunho para contar. Ontem eu tive um sonho com o apóstolo, que o apóstolo estava a andar com um homem gigante de 2 metros atrás de ti. E esse homem, toda vez que o apóstolo se movimenta, ele age com autoridade. O apóstolo tinha entrado no quintal onde eu estava, com este homem atrás de ti, e a autoridade era tanta que eu caí por terra. Estendeste a tua mão e começaste a orar por mim. A senhora que trabalha na minha casa ficou assim de longe admirada. Quem é esse homem que entrou em casa e começou a orar assim com essa autoridade toda? O portão fez um estrondo, como se fossem 10 pessoas a derrubarem o portão. Quando o apóstolo sai da minha casa, eu vou atrás de ti e vejo o apóstolo parado. Atrás de ti tinha uma lua grande, a lua cheia, e por cima da tua cabeça tinha o sol. Mas o sol parecia aquele das 12 horas, resplandecente. Quando o sol começou a dar os raios dele, os raios começaram a tocar em ti e o apóstolo se transformou num cristal. E dentro desse cristal tinha como se fosse fogo. E eu comecei a gritar: olha o homem de fogo, olha o homem de fogo vestido de branco, olha o homem de fogo vestido de branco. Parecia que eu era a única que estava a ver aquilo. E a senhora que trabalha comigo também saiu para ver. Eu gritava: olha o homem de fogo, olha o homem de fogo. A lua era muito grande atrás de ti, uma lua cheia, branca, nas tuas costas. E o sol por cima da tua cabeça. Toda vez que o sol batia em ti, o reflexo era como se virasses um cristal com fogo dentro. E o outro sonho que eu tive foi também ontem. Neste sonho, parecia que o apóstolo tinha morrido, aconteceu alguma coisa. Eu estava a sair de viagem e muita gente estava aí para a igreja, muita gente, eram autocarros e autocarros cheios, aqueles autocarros parece da Macom. Eu encontrei-me com o irmão Mafuta na paragem e ele me disse, olha, muita gente não acreditava, não davam importância nas palavras do homem e hoje estão a ver. Foi o que ele me falou. E estávamos na luta, na paragem dos congolenses para ir até a igreja. Eu consegui chegar até a igreja primeiro que ele. Assim que eu chego na igreja, eu encontrei a igreja cheia, tinha pessoas de toda a parte do mundo. Mas as pessoas que estavam dentro, próximo do apóstolo, eram coreanos. Eram irmãos da Coreia que estavam dentro da igreja. Os obreiros angolanos todos estavam assim à volta da igreja, mas as pessoas que estavam ao teu lado eram coreanos. Tinha brancos, tinha pretos, tinha muita gente na igreja. A igreja estava cheia, cheia mesmo. E tinha um irmão angolano que tentou passar aquela barreira para tocar nos teus pés, só pelo menos para tocar nos teus pés. E tem as pessoas lá fora assim a murmurar: vocês também estão a tentar entrar aí porque ele é homem. Ele é homem, estão a tentar entrar aí porque. E as pessoas falavam, era muita gente, a igreja muito cheia. E eu, no meio daquela multidão, só conseguia ver os coreanos aí dentro. E daí eu despertei. Então, era esse o testemunho que eu queria partilhar com o apóstolo e com os irmãos. Muito forte. A lua maniatada, o sol em cima a brilhar sobre o homem. O Sim, homem virou cristal, com chama por. fogo, Muito com fogo. forte. Sim, apóstolo, falando Amém. assim parece que é uma coisa normal, mas eu fiquei com muito temor no meu coração. Tanto é que quando eu levantei, eu apanhei dor de barriga. Fiquei mesmo com dor de barriga. Eu nunca vi aquilo. Eu estou a falar agora, apóstolo, eu estou a tremer porque eu gritava: olha o homem de fogo, olha o homem de fogo, vestido de branco. Nunca vi isso na minha vida. O homem está no sol. E então agora terminou a fase da luz, mas é luz e fogo. Por isso é Amém. grave o momento que estamos a viver contra aqueles que andam a falar à toa. A morte é na certa. No fundo, a visão que você tivesse é a que teve também o Jesus da ressurreição. Que o homem estava no sol, estava vestido de branco. Primeiro era luz, era uma luz muito forte,
depois transformou-se em fogo. São as duas fases. Amém. Primeiro, luz. E a luz vem para revelar os pecados dos pecadores. Depois, fogo. O fogo vem para provar as obras de cada um. E o fogo queima. Estão a entender? Hum. Não é brincadeira, não. A fase que o homem se encontra. E os irmãos É... coreanos dentro da igreja. Não, agora já vai começar a. É incrível, a expansão é muito grande. Muitos estrangeiros vão vir em Angola agora buscar a paz do Senhor. Vão. Sim, e nós angolanos estávamos a lutar só para entrar. Eu fiquei fora, esticar minha cabeça. O irmão rompeu os obreiros só para tocar no pé do apóstolo. Os chefes falaram, mas ele é homem, por que que você está lutando para ele tocar assim? Ele, do jeito que agarrou no pé do apóstolo, parecia que quem diz, ninguém vai me tirar daqui dos teus pés. Sonia me fez uma pergunta. Amor, será que aquela Dragon. Não, ainda não. Ih, oh, Sonia, aquela Dragon é no Gitsung. Aquele tá com Satanás. Você não viu que aquela está acima do quem? Dos principados do sol? Põe só a dona Soninha. Vai contar um testemunho, uma visão que ele teve quando estivemos na mata. Ainda estamos na mata. Soninha, estimula a fé do quem? Dos nossos irmãos aqui. Com aquela visão da Dragma. Aquela aí é o avivamento pleno. A paz do Senhor Jesus, igreja. Paz do Senhor Jesus, amor. Amém. Muito forte. Aleluia. Sim, quando estávamos no monte, eu tive uma visão em que eu vi a terra estava muito agitada, pessoas correndo de um lado para o outro. E de repente eu olho para o céu e eu vi o sol. O sol brilhava muito. Só que por trás do sol havia um cristal que brilhava muito mais que o sol. E eu vi mãos de homens, pareciam ser homens muito fortes. Eles davam assim as mãos, todos eles unidos, para ou seja, se quisessem chegar até o sol, depois do sol até aquele cristal que eu até no sonho chamei de dracma, tinha que se romper primeiro aquelas mãos de homens muito fortes. E quando eu olho assim nas laterais das mãos, eu vejo assim, mas aquilo eram demônios assim muito fortes do lado esquerdo e do lado direito. Todos eles davam cobertura àquelas mãos. E eu olhei para aquilo e eu disse, oh, isso que está por trás do sol é a dracma. Então, quer dizer que depois de se vencer o sol, ou seja, depois, para chegar até a dracma, tem que se vencer o sol. E depois dali, despertei. É verdade. Depois dos 4 dias, o sol cai. E ainda tem meio-dia para discutir a Dragma com Lúcifer. Esta é a porta 13. É incrível. Por isso, depois dos 4 dias, eu vou partir para quem? Para as matas. Eu vou ir no Kitung. Hã? Estás a ver, Soninha? É aquela fase que nós nos separamos. Lembra, né? Conta ainda aquela. Sim, sim, Aquele que eu fui lutar e você foi com uma bebê sim. esconder. Lembro-me que estávamos, parecia numa mata. E o apóstolo havia dito, fica aqui, me aguarda, eu volto já. Eu perguntei, amor, não vais demorar? Disseste, me aguarda, eu volto. E o apóstolo foi. Só que eu acompanhava o apóstolo a caminhar. Eu vi o apóstolo a caminhar e de repente havia uma estrada. E na estrada, no final da estrada, tinha uma cova, que é uma cova muito grande. E eu vi, saía leões, controlavam aquela estrada. Mas ainda assim, eu vi que o apóstolo rompeu aquela estrada e entrou, foi lá para aquela cova. E eu fiquei aí, estava com uma criança no colo. E as horas foram passando. Eu estava muito preocupada e também ao mesmo tempo estava agitada, porque estava a escurecer e era uma mata
Eu sabia que se se ficássemos ali, se eu ficasse aí com a criança, a criança podia correr perigo, alguma coisa iria acontecer. E eu consolava a criança, porque de repente a criança começou a chorar muito. Eu consolava e espreitava, o apóstolo não vinha. Eu consolava e espreitava, o apóstolo não vinha. Eu disse, não, eu tenho que ir para proteger a criança. E fui. Depois E me o homem entrou despertei. no meio dos leões. Sim, E, sim, essa visão, você se não tiver que você fica à noite a te contar isso, fica aterrorizado, tá vendo? Numa mata, numa cova lá embaixo. Os leões saíam da cova e vinham espreitar para controlar o território. E o sim, homem sim, sim, entrou sim. para enfrentar os leões. É Apóstolo, verdade. e Ah, aquela visão das 3 luas, será que já passou esse momento? não, esqueci. Conta ainda aí. Faz ainda me lembrar. Sim, eu tive, essa visão foi, acho que depois de casarmos, ainda nem estávamos no monte, estávamos em casa ainda. Eu vi, olhei para o céu, não é? E vi 3 luas. Uma lua já estava assim, toda ela completa, a primeira. A segunda estava quase a completar, mas a terceira ainda faltava muito. E eu olhei para o céu muito admirado. Eu disse: "Oh, então, a primeira já está, a segunda falta um pouquinho, e a terceira falta muito. O que que significa isso?" Depois de eu fazer essa pergunta, eu vi que a terra toda parecia que inundou. Era muita, mas muita água. Pessoas davam muitos e muitos gritos, mas eu não conseguia ver ninguém. Só ouvia os gritos das pessoas e a terra se a inundar. E depois eu me despertei. Essa dimensão é a guerra da Lua. São 3 dimensões da Lua, né? Depois da estrela, que também são 3. Depois tem 3 luas, para formar 6, né? 3 mais 3, 6. E essas 3 luas também são as 3 primeiras cabeças do dragão. E depois vem as 4 cabeças, que é o Sol. Quer dizer que é incrível, essa fase toda já era. Essa inundação significa tribulação na Terra. Isso em muitos terremotos. Nessa fase houve muitos terremotos. Aí a Turquia foi abalada por um grande terremoto. Aí em Marrocos, hein? Um grande terremoto. Guerra da Ucrânia começou através da libertação da Lua. Israel foi atacado por Hamas, dizimou Israel. Tudo isso que você está vendo aí. O Trump entrou já no fim. É incrível assassinar, usar a caneta, perturbação na então, se já faz parte do passado, ou já foi Glória ultrapassada a essa Deus. guerra das luas. Amém, amém, amém. Eu E a tive também outra visão, sim, 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 sim. uma visão semelhante à dela da criança, e eu fui lutar. E ainda nem tínhamos casado, ainda era noiva. E eu lhe Sim, falei, sim. olha, eu tive uma visão. A Sony segurava uma bebê nas mãos. E esse bebê estava bem forrado, bem protegido, recém-nascido. Não era recém-nascido, mas também não era assim já de anos, não, meses, pronto. Então, e eu falei, olha, fica aqui, eu vou para a batalha. Proteja bem a criança. É incrível. E eu parti para uma terra distante, numa mata. E houve uma guerra que você não imagina lá. E eu fui atacado por 3 exércitos. Primeiro exército, na verdade, esses não são espíritos, não, é mesmo no físico. Porque eu estava a lutar com um espírito, com um ser, e esses insectos me picavam. Primeiro, Casmuna. Quem é angolano sabe que Casmuna são formigas que têm asas, né? E aqueles Casmuna voavam. São formigas pretas que, quando ele te pica, você não imagina. A dor é terrível. Depois que passou esse exército, entraram os mosquitos, os inimigos do homem. O primeiro exército.
formigas. Segundo, mosquito. Terceiro, abelhas. Depois que saiu os caçumunas, vieram um enxame de quê? De mosquito. Me picavam. Quero primeiro das formigas como da quê? Dos mosquitos. A dor era terrível. Mas era terrível. Marimbondo não. São caçumuna. Marimbondo, caçumuna. Mantona. Depois é que veio abelhas. Só que uma coisa aconteceu nessa batalha. É que quando veio o terceiro exército, que é o mais perigoso, me picava, já não sentia dor. Todo o meu corpo me cobriram nas abelhas, mas nenhuma dor. Só senti as primeiras dores. E a guerra terminou. E eu voltei. E eu fui ao encontro da Sônia. Eu depois vou ao encontro dele num lugar. Vou lhe encontrar. Então, como é que é? Criança! Bem protegida. Como é que é? Ele me disse, olha, foi picado, foi atacado por 3 exércitos. Só que eu lhe forrei, não conseguiram lhe picar. E a minha mulher disse, primeiro veio formigas, mas não estava a picar ela, só estava a perseguir a criança. Primeiro vieram as formigas, segundo vieram os mosquitos, terceiro vieram as abelhas. Eu falei, são também os que me querem, me atacaram lá. Mas a mulher cobriu bem o bebê, lhe protegeu, não conseguiram lhe ferir. E por que significa que depois no terceiro, nos terceiros insectos já não sentia dor? Aí já tinha alcançado a vicissitude. Há uma fase que eu já não vou sentir mais nada. Essa é a fase que eu posso já me trasladar o meu corpo. Vicissitude! Quer dizer que o sangue estará lá mais imóvel, o som já não sente dor, não se... pronto, o resto fica para depois. Já. Tá bom. Mais, Soninho. Estamos para falar, contar Sim, uma. sim. A última, graças a Deus. Eu havia tido uma visão que eu partilhei isso com o apóstolo. E nós estávamos no monte e parecia que estávamos a ser perseguidos. E o apóstolo teve que ir para a mata, e eu tive que ir para a Europa. Só que quando chego na Europa, eu estava com a criança. E eu recebi a notícia que mesmo lá, não é, eles também estavam à procura da criança. Ou seja, a perseguição começou aqui e foi até a Europa. E eu chego, eu procurava os táxis para me deixar até um lugar, um hotel, ou um sítio onde eu pudesse passar a noite, pelo menos com a criança. E de repente parou um táxi, pediu para eu subir. Só que o taxista era traiçoeiro. Ele parou, eu subi e eu lhe indiquei para um hotel. Ele começou a conduzir, ele olhava do retrovisor, olhava para mim. E ele deu conta que eu sou a senhora que estou com o bebê que está a ser perseguido. Eu vi, ele pegou o telefone e falou assim umas línguas que eu não percebi. Aí ele me deixou e foi-se. Não demorou, começaram a bater a porta muito forte. Tum, 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 tum. Eu fui para abrir a porta, mas antes de abrir a porta, eu coloquei o bebê no berço. Forrei muito bem o bebê. Entraram muitos polícia, todos eles armados. Assim que eles entraram, começaram a perguntar: onde está a criança? Onde está a criança? Eu fiquei calada. Eles procuraram a casa toda. Foram até no berço onde eu coloquei a criança e não viram a criança. Olharam para mim, todos furiosos, de cima a baixo, foram-se embora. E quando eu despertei, era um sonho. É muito forte. Isso ainda não aconteceu. Isso Sim. tudo vai acontecer. Glória a Jesus. Amém. Tá ligado? Amém. Essas visões todas, a Maria é no monte. Tá vendo? No meio do Sim. sofrimento, o céu fica aberto, é muita visão de guerra, você não imagina. Visões no monte. Eu tenho saudade de ir na mata para ter visões. Visões! Porque você é Muito. consolado pelas visões. O mundo espiritual fica ativo para ti, para você nunca não, não desfalecer. É muita. E não é só visão boa. Visões ruins da parte do maligno para colocar medo, terror, e não sei o quê. Mas o mais importante, você não vive só já das visões só.
você tem as visões boas vão te confortar, vão te consolar. As ruins, você já vai usar o Razak Amate, que é a fé e coragem, vai se ignorar e dizer, não vai acontecer não. Amém. Quer dizer que você só fica só atento com as visões boas. Essa aqui tá bom. Essa é boa, é da parte de Deus. Não tem problema. Ah, ruim, porque olha, aconteceu assim. Estamos a passar na miséria e não sei o que. Eu falei, Soninho, não vai acontecer. Olha, aconteceu, vieram não sei o quê, as FA, polícia, vieram aqui com homens armados, cercaram, disse, nunca isso vai acontecer. É muito forte. Não, mas quer dizer que o mundo, quando a pessoa está no sofrimento, Deus se manifesta mais nesse período. Sim, sim, verdade. Deus fala nitidamente, Deus se move, se manifesta, porque isso também é uma forma de te animar, te consolar. Mas pronto, a luta continua. Tá bom. Força aí, mulher. Que Tsung é depois de 4 dias. Quando eu te ouvi falar de 4 dias, vocês não andam a ouvir, né? 4 dias dou lá, tipo, lá um que é um ponto na mesma linha. Não termina aí. Hã? Depois de 4 dias ainda tem uma marcha aí. Quem já deu conta? Hã? Ou reticência, ponto na mesma linha. Olha, Vilela já deu conta. Gaspar, quase todos. Ainda tem um Kitsung. Tem uma guerra na mata. E eu irei sozinho. Pela primeira vez, eu e a minha mulher vamos nos separar. Muito forte. Quando veio despedir aqui a minha sogra, uma obreira amiga da minha sogra perguntou: Mamãe Sônia, quando que vais? Ele falou: Não, eu estou mesmo aqui. Eu não, nunca vou sair ao lado do meu marido. É muito forte. Eu já lhe autorizei a Sony. Eu já lhe falei: Quero te dar férias. Vai passear na Europa. Reúne aí com as mulheres da Europa, congrega. Ele falou. E eu depois falei: Também você tem que ser segundo a vontade do céu, né? Para não sofrer danos. Amém. Tá ligado. E eu vou. Essa viagem que eu fui, tive uma visão sem ela. Esse cabelo estava já muito comprido, a barba grande. Meu corpo estava totalmente desfeito de tanto jejuar. Ultimamente o brilho já tinha desaparecido. Estava assim, com o corpo assim. Eu me olhei, vi no espelho, corpo assim, hein? Sem brilho. Depois entra para contar outra vez. Hoje a noite da Sony é incrível. Não fui com nada, nem pasta, nem Bíblia, nem nada. Não, não fui com nada. Entrei na mata. Sabe onde eu fui me deitar? Fui me deitar numa valeta de que é da chuva. Aí naquela terra, como são terras de muita chuva, aonde nas montanhas onde corre água, você já dá conta, né? Você vai já, quer dizer, tipo, tem lá um rio seco. Quando chove a água é direto. Mas tirei lá, olhei, vi, pá, aqui passa a água da chuva. Ignorei, não tem problema. Não. O homem já, aquela fase estará bem nervoso. Vicissitude incrível. É a fase que vou mortificar não somente a minha vontade, até a própria carne física. É esta fase aí. É esta fase que, me cercam homens armados para ir me matar. Nem se aproximam, fogem. Eu moro lá debaixo de uma árvore, sentado, todos a correrem. Nem falei nada, todos a correr. É aí quando eu levanto daí e vou abrir as cadeias. Os contentores, multidões. Amém. Foi mais outra vez a Sony.
perto de Deus. Por favor, mamá Sonia. De ativar su micrófono, mamá. Glória a Deus, aleluia. Sim, Amém. apóstolo, eu havia tido uma visão em que eu vi que o apóstolo encontrou-se com o seu companheiro. O apóstolo estava a ser perseguido, muito perseguido. E parecia que estávamos juntos, o apóstolo a ser perseguido, como o apóstolo acabou de contar agora. Só que depois o apóstolo me deixou-me e começou a correr. Eu sabia, até na visão entendi que o apóstolo estava a ir fazer uma guerra que eu não podia estar lá. E foi. E quando eu estico o pescoço, mais à frente, eu vi o companheiro do apóstolo vindo de um lado. Apóstolo, deram-se um abraço. Eu vi tanto amor naquele abraço, tanta amizade naquele abraço. Apóstolo, vocês olhavam-se um ao outro e davam-se novamente o abraço, olhavam-se um ao outro. Eu na visão falei, é o companheiro dele. Ele ria, o apóstolo ria, davam-se muitos abraços, mas muitos abraços, muito forte. Era muito, mas muito amor. E aí eu despertei. Eu disse, oh, glória a Deus, aleluia. E isso já você já tinha esquecido. É Sim, incrível. Quer dizer que você também vai entrar na grande tribulação. Alguém me perguntou uma vez, para essa povo Soninha, eu falei, olha, nunca te vi mesmo a entrar na grande tribulação. sim, já Agora, perguntei. já me perguntaste assim. Sim, Eu não, é incrível. Ele também entra na grande tribulação. Porque aquela fuga aí é aquele que Satanás me corre. No livro do Apocalipse 12, e a mulher fugiu para o deserto, onde estava preparada. Não a primeira fuga. A primeira fuga não foi corrido, foi voluntariamente. Mas a segunda, quando Satanás lança as águas, o- na boca dele sai um rio para tragar a mulher, e Deus tragou a mulher com a terra, e aí depois começa já a grande tribulação, né? Porque o dragão voltou para trás e vai se vingar do resto da sua semente. São vocês. Porquanto ele não conseguiu matar a mulher que gerara o filho, então o filho, esse Jesus, o reino de Deus, que já naquela altura teria sido retirado, quando Satanás viu que o reino subiu, então persegue a mulher que dera luz ao reino. E a mulher foge para o deserto, na Terra Santa, no lugar que já está preparado por Deus. Já estive lá um dia, estou aí lá agora, voltarei lá outra vez, depois volto lá a quarta vez. É incrível. Então, muito forte. É aí que agora vão se cruzar os dois, né? As duas oliveiras. Incrível! Vão perturbar a terra. Aí vai deixar de ser mulher mais. Já não será mais mulher. Já não será mais mulher do Apocalipse. Será agora Apocalipse 11. Ah, Apocalipse 11. Dois castiçais para perturbarem a terra com todo tipo de praga. Aí já quem quiser lhes fazer mal vai morrer. Fogo sairá da boca deles para devorar os inimigos. Epa, mulher assim, Sônia se vão lhe executar na grande tribulação. Só o ódio. misericórdia. E assim vão dizer, procurem a mulher dele. Não, mas também só poderão fazer se passar com a permissão de Deus. Eu acho que serás arrebatada mesmo. Deus assim vai te guardar. Serás protegida. Mesmo eles a passarem não vão te ver. Você vai se mover no meio deles, vocês não vão te ver. Muito Amém. forte, tá ligado? E é? Aquela visão que você viu, que você já era uma mini velhota. Você nem se Na viu, já era mata. uma, Sim, uma... sim, 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 sim. Estávamos na mata. Eu já estava com muitos cabelos brancos. Sim, já era uma mini velhota, assim, sim. E ele fazia chá para mim.
Sim, Né? sim, sim, E eu sim, estava deitado assim num lugar bem magrinho, sim. Muito cabelo magro, branco, muito. muito Sim, magro. cabelo brancos, muito Você sabia que eu ainda magro. vou ficar muito magro? Estou a falar a todo mundo. Eu ainda ficarei muito magro. Se você controlar Sim, nos últimos dias, eu estou muito magro. Estou muito magro, mas o senhor está a esconder isso, vocês não conseguem ver. Sou eu que vejo. A Sony também consegue ver, né? Mas muito magrinho. E ainda vai piorar, porque a cada ano que passa, então a carne já não está a suportar esses alimentos aí. Quer dizer, falta mesmo do quê? De sustentabilidade carnal, ou então física. Então eu vou desfalecendo a cada ano, fisicamente. Mas quanto mais eu desfaleço, espiritualmente mais forte eu me torno, mais gigante. Vai chegar um momento que só estarei a ficar mesmo só no chão. Só vou levantar no espírito, com a força espiritual. É incrível, mais ou menos, para fazer a obra. No altar, é bem gigante, bem forte, mas quando se deitar, tem que ser levantado. Não, 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 não quer. Aqui tem muitos sentimentos, senão as pessoas vão começar a chorar. Já falei. Incrível. Deus já revelou muita coisa que vai acontecer no futuro. forte. Amém. Tá ligado. E essa semana, pois, eu tive, Uhum. foi na segunda-feira, eu tive uma visão que foi assim meio engraçada. O apóstolo estava no santuário. Então eu entro no santuário. Não, eu quis ir para o quarto. Só que vi muita resistência na porta do quarto. Eu empurrava a porta do quarto para entrar, nada. Empurrava para entrar, empurrava para entrar. Eu disse, não, vou para o santuário. Fechei a porta, entrei para o santuário. Eu estava assim a preparar, acho que era, estava assim a organizar os iogurtes na bandeja. Eu assim a organizar os iogurtes na bandeja. Vi, dei conta, não, não olhei, mas eu dei conta que a porta ou seja, a porta dos santuários estava a abrir, né? E alguém parecia que alguém estava a entrar. Mas eu sempre a organizar assim os iogurtes. E quando eu levanto o rosto, eu vi o outro homem, igualzinho ao apóstolo, igualzinho, igualzinho, igualzinho. Oh, eu olho onde estava o apóstolo quando eu entrei para o santuário. Olho para um, olho para o outro. Eu falei, amor, fala, você quem é aqui? Você quem? E começaste a falar, "Ah, agora descobre. Descobre, não conheço o teu marido. Eu disse, fala, fala, você quem? Você quem aqui? Fala, amor, fala. Ah, não conheço o teu marido. O apóstolo falava e o outro repetia a mesma coisa. Eu disse: não, eu só quero uma falar. Eu só quero uma falar. Só quero meu marido a falar. Fala, fala, quem é aqui? Você quem? Você quem? Descobre, descobre. Eu fiquei tão chateada na visão. Quando despertei, era sonho. Olha, sabe que uma vez já lhe falei, né? Você está se preparado? Um dia você vir no quarto, vai vir encontrar um mistério aqui. Vai encontrar um homem, sabe? É um branco. Os dois estão aqui. Sabe? Um homem branco O assentado. apóstolo lembra da visão que eu tinha tido no monte? Que eu dormia com um homem e todo o seu corpo era óleo. Tinha muitos olhos. Lembra-se? Yeah, me contar. Todo, todo o corpo. Tinha muitos olhos, mas muitos olhos. E eu despertei e perguntei, mas já não me lembro qual foi a resposta que o apóstolo me deu. É, é muito forte. Não é brincadeira, não. Mas ela é muito corajosa. Parece estar mesmo, não somente por causa da pessoa que ele vive com ele, mas também de Satanás. No monte passou mal, no monte de Satanás. Olha, ele intimidar. Aquele ele intimidava ele fugir. Ele tentava, ele só se distrair, ficar longe de mim. O leão rugia. Ah!
Ele vinha correr, fugir, vinha o leão. Eu dizia, não tema. Ele está só te ameaçar. Ele quer que você for. Não é sonho. Não, você estava a pensar Sim. que sonhou que viu o leão. Não. Leão rugiu, tá olhando lá, não tem nada. Sim, 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 Eu sim, falava, é o meu inimigo. Ele quer que você vá. sim, sim. Ai, meu Deus. Não é brincadeira, não. É muito forte, né? Tá ligado. Aleluia. Amém. Vocês andam a pensar que. Vocês andam a comparar quem, afinal de contas? Vocês andam a comparar um homem muito antigo, já? Um homem muito antigo. Esteve lá no Jardim do Éden. Esse homem estava lá no Jardim do Éden. Tá ligado. O meu companheiro. Você não conseguiu descobrir quem é o que alunga, né? Não, É? mas Não, eu fiquei descobre meio. agora, é quem? E eles sorriam os dois. Quem é o teu E a marido agora rirem, aqui? e a rirem, os dois. Ah, descobre. És quem? És quem? Ah, os dois a rirem da minha cara. Ah, descobre que é o teu marido. Eu olhava para um, igualzinho ao outro, e mas igualzinho, igualzinho. A roupa e tudo. Ai, meu Deus. Um homem estranho que vive na terra, pá. Hã? Glória a Deus. Tá ligado. Olha o que a Esmirna falou. Papá, não faz isso com a tua princesa. Mistério em pessoa. O enigma. Glória a Deus. Olha a Tânia Cardoso, como é que ela está a falar, Sony? És a cunhada de Moisés. Abre, Sony. Sony hoje tem muita visão. Pode entrar quando você puder. Lhe põe já como anfitrião. Amém, Pai. Mama Sony, por favor, pode ativar seu microfone? Hoje é noite das visões. Glória a Deus. Amém. Eu tive uma visão em que parece que a terra estava a faltar água na terra. E toda a população muito agitada porque não tinha água. Eu vi como que acontece aqui em Angola, quando muitos bairros está a faltar água. Então as pessoas andam de um lado para o outro com bidões, banheiras. Eu vi assim muita, mas muita gente andando com os bidões de banheira, subindo, descendo, mas todos agitados em busca d'água, em busca d'água. Então eu passava pelas pessoas e lembro-me que até estava com uma serva. Passava pelas pessoas e depois eu comecei a ver que parece que começou a escurecer. Começou a escurecer e nós tínhamos que passar para um beco assim muito estreito. E nesse beco estava muito escuro. Passávamos porque era a única alternativa para chegarmos, né, aonde queríamos sair. Entramos para o beco, ela estava à frente. E começamos assim a caminhar muito rápido porque estava muito escuro. E apareceu um homem estreito e muito escuro, muito alto. E disse na serva, passa. Deixou a serva passar e disse, e me apontou assim, você. Eu comecei a fugir. Como o beco era muito comprido,
e já tínhamos andado uma boa distância. Eu comecei assim a correr de trás, mas ele vinha correr para cima de mim, não é? Em alta velocidade. E eu também corria em alta velocidade, mas corria assim de trás, corria de trás, corria de trás. E consegui sair do beco. Ele levantou 4 armas. Tinha uma espada, não, tinha uma sabre, né? Aquela a faca, não é? É mesmo sabre, né, amor? Dobra, sim. Sim, sim, sabre. Tinha uma katana, tinha uma. Acho que aquilo sabre e foice é a mesma coisa? Pós flecha. Não, não. Aquela igualzinha a essa que o apóstolo aparece nesse vídeo que editaram. Ah, ok. Machado, né? Uf. Sim. Sim. E a outra arma era uma arma estranha que eu nunca vi. Ele levantou assim as 4. Ele foi lançando uma de cada vez. Olhava para mim e eu estava assim numa parede. Eu não conseguia fugir. Até na visão eu havia entendido que era necessário passar por aquela prova. Ele levantou a primeira, girou, lançou para mim e eu esquivei a primeira. Ele olhou para mim, concentrou, disse: aí é? Pegou a segunda, girou, girou, lançou para mim. Eu fugi a segunda. E ele olhou novamente para mim, mas muito furioso. Pegou a terceira, girou, lançou para mim. Ele disse assim: aí é? Você resistiu às 3? Espera. Pegou a quarta, olhou para. E essa eu não conheço o nome, essa última arma. Olhou para a quarta arma, olhou para mim, olhou para a quarta arma, olhou para mim. Ele disse assim: se essa arma te tocar, você vai ser minha mulher. Mas se essa arma não te tocar, escapaste. Ele girou com muita força. Girou com muita força. Girou com muita força e lançou para mim. Eu esquivei a quarta arma. Ele deu as costas. De costas viradas, ele levantou assim a mão. Os 5 dedos. Eu vi que depois ele baixou o dedo, o polegar, que é o maior. E ficaram os 4 dedos. E nos 4 dedos, ele baixou o dedo anelar. E nesses 3 dedos que ficaram, apareceu em cada dedo um galos pretos. O galo no segundo, galo no terceiro, galo no primeiro, galo no segundo e galo no terceiro. Porque o quarto dedo ela havia baixado. E me despertei. Muito E bom. assim, e assim que me Ouviram? despertei, eu contei ao apóstolo. É, esses são os 3 dias, os 3 ataques, os 3 dias, os 4 dias, aliás. Depois de 4 dias, quer dizer que eles não, quer dizer que já está profetizado. Os 4 dias eles não vão conseguir te abater. Quer dizer que ataque de morte, e depois ataque de separação do casamento. É esse que ele disse que vai ser minha mulher. Não conseguiu te tirar ao lado do homem, não conseguiu te matar. Então as 4 armas, essa última perigosa é já ele próprio, já a última é ele próprio. Aquele que eu te falei que quando ele caiu, ele queria te levar. Eu tive uma Sim, sim. visão. No dia 5 de fevereiro de 2029, eu estava com a mulher e cai o principal de Angola. E houve um terremoto em Luanda. Não vi a cidade, mas sei que é Luanda. Não tem como não ser também Luanda, né, a capital. Um grande terremoto. Aquele passa de magnitude 10. Não tem como não ser 10. Hum. Só poeira. E o propósito era arrancar a Sony e levar ela no inferno. Ou então lhe matar, pronto. Lhe tirar ao meu lado. 2 propósitos. O propósito era me deixar cair ou deixar cair ela. Não, deixar cair nós dois. Matar ela. Se não matasse, pelo menos deixar cair. Nem eu, nem ela caímos. Nós dois de pé.
Mas a força da queda dele afastou a Sony longe de mim. Shoo! Mas não caiu. E eu olhei para ela e eu lhe vi de pé. Ele quis tirar a aliança. Arrebentou com a aliança. Pum! Mas a aliança não caiu no dedo dele. Eu vi a Soninha com o dedo assim, a aliança. É muito forte, né? Eu te falava, se não morrer, pelo menos eu estou aí, mas você já não pode ficar mais ao lado dele. Casamento quebrado, nada, não conseguiu matá-la, nem afastá-la longe de mim. Mas que ele vai longe, é aquela retirada que ele vai lá fugir e tal, não sei. Epá, é incrível. Isso tudo já foi visto. Quer dizer que esses 4 armas, por isso ela baixou o dedo anelar. Isso até você não me falou, dedo anelar, como que já está acostumado, já não vou conseguir mais que dedo do casamento. Muito forte. Abaixou. Tá? Então, quer dizer, esse ataque já está consumado. Não é possível, mas. Por isso, eu vi o Chama. O Chama esteve aqui há dias, mas nós dois lutávamos na cama. Chama é grande feiticeiro. O mestre do quê? Do anticristo. A guerra era na cama. Ele queria me tirar da cama. Eu também fazia força, che. O gajo queria me empurrar para me jogar fora da cama. Eu também disse, nada, aqui você não aguenta. Tentou, quase que conseguiu, disse, che, eu então sou mais velho. E a luta que terminou. Quer dizer que ele queria a guerra, era para. Mesmo isso que é, porque isso faz parte dessa batalha mesmo aí do game. Desse gajo aí, dos 4 dias, né? Que ele queria me tirar a cama. Quer dizer, ele ficaria na cama e eu sairia da cama. Quer dizer, me tiraria a menina. Então, quem ficar na cama é que vai ficar com ele. Ouviram? Ai, Jesus. Mas não aguentaram. Não é brincadeira, não. É, glória a Deus. Não, não conseguiram tirar o Pululo. Amém? Aqui vejo testemunhos que eu já havia separado. Glória a Deus. Concernente às visões, Pai, o irmão Celso Carlos diz: eu também tive a visão que de repente me vi em Angola, onde muita gente sofria, não tinha água, pessoas iam para os rios. Depois tive o sonho onde o apóstolo orava para as crianças mortas e reviveram. Aleluia. Glória a Deus. Tem também o comentário da obreira Wanda Miúdo que diz: a primeira visão que eu tive com o pai, via o pai como uma entidade de longos anos, atrás com seu companheiro, igualzinho ao pai. Foi muito forte. Glória a Deus. Temos também o testemunho da obreira Caianga Júlia que diz: o sonho da mamã com a criança me fez lembrar de um sonho que tive a semana passada. Estava num local, isso numa aldeia, e alguém veio até nós e gritava: chegaram. Lá apareceram caminhões, aqueles das FAS, Camazi. Eram muitos, nos cercaram, desceram e agrupavam as pessoas e apontavam a arma a todos. Eu consegui sair do meio deles e clamava: Elias já está na sua terra. Incrível, Pai. Eu, com uma criança ao colo, passávamos no meio dos militares e não éramos visíveis, mas só foi possível porque usava o decreto: Elias já está na sua terra. Daí despertei, Pai. Glória a Deus, aleluia. Temos também o testemunho da irmã Julieta Moraes. Bênção, meu mestre. Antes a médica dizia que o perigo era o osso que estava na garganta. Não tenho nada, tinha problema na coluna. Depois da palavra do mestre, fiquei curada da garganta. Fiz o exame, já não tenho nada. Só que a médica não quer acreditar que não tenho o osso. Só quis falar da coluna. Dou graças a Deus do Pai Elias. Glória, glória, aleluia, amém. Glória a Deus, Pai. Temos também o testemunho da irmã Bernardina Santos que diz: o filho de uma senhora da Igreja Universal sofreu um acidente de moto e fraturou as costelas. Eu dei o azeite para a mãe passar nas costelas dele.
Ele já está bem e já começou a trabalhar, glória a Deus. A mãe quer ir na igreja lutar pelo filho, porque ela não quer nada, porque ele não quer nada com Deus. Aleluia. Glória a Deus, amado Pai. Temos também o testemunho da obreira Yolanda Irene que diz: Pai, há dias escrevi a dizer que tinham cortado o apoio dos meus filhos. O pai ordenou que dessem de volta o apoio. Conclusão: recebi um e-mail da Segurança Social a dizer que o valor do abono aumentou e que o pagamento será feito com retroativos. Muito obrigada, meu amado Pai. Glória a Deus. Aleluia. Temos também o testemunho do para Pastor Mendes. Glória a Jesus, mestre. Agora mesmo acabamos de orar por um bebê, por uma bebê. Quando usamos o decreto, a criança sorriu. Incrível. Deu aquela convicção que foi curada. Aleluia. Glória a Deus. Temos também o testemunho da irmã Natalina Dias que diz: Pai, minha sogra é bruxa. Meu filho comeu na casa dela 2 dias. Quando chegou, dei a ele uma gota de azeite. Ele deu uma diarreia, limpou tudo que comeu lá. Sou obrigada a deixar ele ir lá por determinação da juíza. Aleluia. Aleluia. Temos o comentário para a dona Clementina Chale que diz: Minha cunhada viu o mestre agora e disse para mim: esse homem é muito odiado porque critica muito, fala tanta verdade que as pessoas não aguentam. Aleluia. Ele fala odiado na terra e amado nos céus. Ele depois diz: e o amor triunfou o ódio. O amor venceu. Diz a eles que eles todos vão morrer, que lhe odeiam. Amém, Juliano? Amém, Pai. Temos o testemunho da obreira Sandra Ariano que diz: Minha geleira tinha parado de funcionar hoje. Coloquei azeite e usei decreto e a geleira voltou a funcionar. Glória a Deus. Luna Saquila Tata.